Olá, boa tarde, meninas! Bora lá começar mais uma segunda-feira com live. Deixa eu colocar aqui o título. E hoje, como negociar com seus filhos de traço rígido. Aí, de traço rígido. Hoje é o último, né? Eu acho que eu coloquei 2 Gs. Rígido. Será que foi certo? Rígido. Pronto. Vou fixar aqui. Maravilha! Vamos aguardar aí um pouquinho no Instagram. Chamar todo mundo, avisar que eu estou ao vivo. Enquanto isso, aproveita, pega o seu café, seu chá, sua água, pra gente fazer esse bate-papo, tá ok? E hoje, olha, pra vocês verem, eu tô começando aí uns 10 minutinhos atrasada. Oi, Claire, tudo bem? E vou dizer, hein? Um rígido começar atrasado, o rígido não gosta disso não. Mas vamos lá, né? Então a gente vai flexibilizando aí à medida do possível com o nosso traço de rigidez que todas nós temos e vamos aprender a trabalhar com esse traço e principalmente a negociar com os seus filhos que tem aí, já passou por essa etapa da rigidez. E lembrando que todos nós temos os 5 traços de caracteres. Cada um vai ter uma como é que fala? Cada um vai ter uma porcentagem, tá? Bora pegar o café. Vou terminar de tomar o meu café aqui. A Claire colocou aí, respira e relaxa, é isso aí, respira e relaxa. Com a rígida tem que ser assim, e se ela tá na dor, você respira e relaxa, não funciona pra rígida não é mesmo? Oi, Fernanda, tudo bem? Bora lá, vamos começar esse assunto, que é um assunto muito gostoso. Eu adoro falar da rígida, porque é o meu traço aí com maior porcentagem. E é muito bom quando você entende os traços de caracteres, porque aí você consegue entender como é que você funciona e aí você lida melhor com todas as adversidades, as dificuldades, os desafios do teu dia a dia. Porque veja bem, os desafios da vida, tudo que acontece na vida vai continuar acontecendo. Não existe fórmula, nem milagre nenhum, tá? Aonde vai melhorar isso, vai eliminar as dificuldades da vida, não. Todo esse processo de autoconhecimento, autocuidado, o que acontece com isso? Você se torna uma pessoa aonde você consegue usar melhor as suas habilidades para o seu dia a dia. E aí você consegue fazer com que as coisas sejam com mais facilidade, não é? Você entende como é que você funciona, você se aceita do jeito que você entende que você é o que você precisa ser. E olha que coisa fantástica, que coisa formidável. Eu acho que foi uma das coisas, há muitos anos eu estudo isso de neurociência, neurolinguística, todas essas coisas, PNL, tudo que diz respeito a esse negócio aqui e essa coisa do autoconhecimento. Já fiz muita coisa, mas muita coisa mesmo. E quando você entende como você funciona, essas outras coisas elas começam a ser aliadas para você. Então, por exemplo, Reiki, física quântica, todas essas coisas você vai usar ao teu favor, porque você sabe como é que você funciona.
Essa é a grande chave. E para mim, a análise foi assim um boom. Pensa, imagina, um boom na minha cabeça. Porque aí muita coisa fez sentido. Porque durante muito tempo eu tive várias resistências, principalmente às vezes em falar as coisas para as pessoas. Às vezes eu era muito direta, muito seca, sabe? Assim, muito racional e às vezes muito emocional e a hora não muito emocional. Então, e falar o que pensa. Então, aí depois eu me arrependia e agora eu consigo entender essa questão de como eu sou. E tá tudo bem ser desse jeito. Então você começa a se aceitar. E da onde que veio tudo isso? Da onde que vem tudo isso? Lá da infância. Todas as terapias que você for aprender na tua vida, que você for estudar na tua vida, todas as referências, a parte de psicanálise, de terapias, de tudo, gente. Tudo que diz respeito a autoconhecimento, ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento pessoal, psicanálise, psicólogo, terapias, tudo, vai remeter, sabe para onde? Lá para tua infância, sabe? Vai ser lá para tua infância. E a análise também vai estar indo lá para a infância. Então, a análise, os traços de caracteres, eles se desenvolvem desde a barriga da mãe até os 5 anos de idade. Ou seja, você já percebeu o tanto, mas o tanto que é importante, o tanto que eu venho falando aqui várias vezes, a importância de você cuidar, a importância que é essa fase da criança até mais ou menos, vamos colocar os 9 anos de idade, é onde a mielinização acontece, aonde entra os traços, os 5 traços de caracteres, é onde a mente começa, é uma esponja, ela vai, todas as informações que essa criança está vendo, está sentindo, está ouvindo, ela vai trazer para a mente dela. Tudo, todas essas informações ela está sugando, ela não tem filtro. E através dessas informações é que vai gerar o filtro dela. Entende isso? É onde vai gerar o filtro dela. E dei uma paradinha aqui. Sabe que tá acontecendo isso direto no meu Instagram? No meio da live, pica e depois eu vou assistir, aí fica dando delay. Então, se tá dando delay agora, sorry, sinto muito. Mas foca no conteúdo, foca no que eu tô falando aqui para vocês, que é essa imagem, tá? Apesar que a rígida, hoje nós vamos falar da rígida e imagem é tudo para rígida. Mas presta atenção à importância que é essa fase das crianças. Como é importante você estar presente, você estar criando um ambiente saudável, você estar exercendo a escuta saudável, a escuta ativa, exercendo o diálogo ativo. Entende? Porque é através de todas essas informações que ela vai ser o adulto que ela vai ser. Que ela vai ter as crenças que ela vai ter. Ah, obrigado, Claire. Tá tudo certo, né? Maravilha, show. Não tá dando delay. Que bom, que bom. Então, vamos lá. Então, é importante para essa criança tudo que ela tá absorvendo. Isso vão ser todas as referências, imagina, são todas as sementinhas que ela está plantando que vão florescer depois que ela se tornar um adulto. E isso vai ter consequências lá na frente. E lembra, para as escolhas que ela vai fazer. E lembra, a linha que eu trabalho não existe certo e errado. Não existe certo e errado. Existem escolhas e essas escolhas vão ter as suas consequências. Você vai gerar uma experiência aí, isso vai trazer umas consequências, boas ou más, isso não importa. Importa o que você vai, a escolha que você vai estar fazendo e a responsabilidade que você tem de estar arcando com essas escolhas depois. E tudo isso que você passa na infância, as crenças dos pais, dos avós, das famílias, dos professores, você vai estar absorvendo.
e vai virar um filtro para você. E aí depois é todo um trabalho que você tem que fazer, que os pais têm que estar fazendo ali, de estar criando esse ambiente. E a última fase que a gente passa é a quinta, que é a rigidez. A rigidez, ela entra quando termina ali na coluna cervical, aonde termina lá embaixo, aqui embaixo no bumbumzinho, no cóccix, vamos chamar assim, que é a última mielinização. Mielinização é a capa. Então, em cada fase tá mielinizando ali. E a experiência que essa criança tem, a sensação com que ela recebe essas informações é que vai gerar esse traço, a quantidade que ele tem. Vai vir primeiro como uma dor. Olha como é que esse universo é lindo. Ele vem através de uma sensação não muito boa. E aí o organismo, a mente, o corpo, ele vai criar uma defesa para essa dor. E essa defesa são os recursos que cada traço vai trazer. Olha que incrível. Então você é o que você é por causa lá das suas 5 fases que você passou. Cada traço veio com uma carga, veio com uma porcentagem. Isso tudo foi da experiência que você teve em cada uma dessas fases. Então é a fase quando você estava no útero, a fase da amamentação, a fase da articulação, descobrindo o mundo, quando você começa a interagir com o mundo, a fase do desfraude e a fase da sexualidade, quando você vê o mundo em pares. E hoje nós vamos estar falando do rígido, que é justamente nessa fase. É a fase aonde que o último traço faz a mielinização e essa criança ela tem uma sensação do que está rolando no ambiente. Então ela começa a ver o mundo em pares, pessoas juntas, e ela vê que ela não tem par nenhum. E aí o que ela faz? Ela faz um par com o sexo oposto dela. Ou seja, se é uma menina, o pai vira o par dela. É o primeiro amor da vida dela. Se é um menino, o par vira a mãe. É o primeiro amor da vida dele. Entende? Que é quando o Freud trouxe a questão de Édipo. Que tem tudo a ver. Então, neste momento, a criança, ela começa a criar um vínculo com o pai. Se esse pai está presente, ela vai criando esse vínculo, ela entende que ele é o amor da vida dela. E a mãe é uma concorrente. E é aí que começa, que se traz a triangulação, que o rígido tem muito. Então, tem o pai, a mãe e ela. Estamos falando no caso de uma menina, tá bom? Mas inverta aí para o menino também, tá? É a mesma coisa. Então, a menina, ela vai estar aqui fazendo par com o pai. E a mãe é uma concorrente. O menino vai estar fazendo um par com a mãe e o pai é o concorrente, tá? Então, o que acontece? Sabe aqueles momentos que a criança... o pai e a mãe se beijam na frente da criança, ela vem para separar? Não, não quero. Ou se o pai e a mãe abraçam a mãe? Não quero. Então, é neste momento que está rolando isso. Por quê? Porque ela acredita que o pai ou a mãe é o par dela. O que você tem que fazer nesse momento como responsável, né? É você mostrar para ela que não. Que quando ela crescer, ela vai ter o par dela. Que ali é a mamãe e o papai. Eles são um par que amam muito ela. Então, você sempre deixa claro, ludicamente falando, tá? Tem que ter muito cuidado para estar falando isso. Então, você acolhe a criança e explica. A mamãe e o papai, a gente é casado. A gente é um par. Você vai ter o seu par. A mamãe e o papai te ama muito. E logo, quando você crescer, ficar uma adulta, vai ter alguém que vai te amar também. Então, você vai contornando essa situação com a criança. Sabe? Uma coisa que eu quero alinhar com vocês, e é muito importante, e eu passei por isso. E depois que eu descobri isso, a gente contornou essa situação. Sabe, mães que ficam beijando o filho ou a filha dando bitoquinha, e o pai também, o que acontece?
Isso é uma atitude de adultos, tá? O beijar na boca é uma situação de namoro que vai levar para ou não, enfim, mas entende que você está instigando ali a parte sexual, o beijo na boca. Se você fica fazendo isso no seu filho, na sua filha, você está instigando a sexualidade ali. Porque ele vê que quem faz isso são pares que se beijam. E aí você fica beijando na boca dessa criança, você está dizendo para ela que vocês são pares. E quando eu percebi isso, a gente parou, a gente começou a explicar para minha filha que quem beija na boca é namorado, é namorada, é casados, que mamãe e papai a gente beija no rosto, na testa, na mão, na ponta do nariz, mas na boca não. E é engraçado que foi um processo, porque às vezes ela vinha e segurava o rosto para dar, e a gente falava, não, você é filha, filho a gente beija na testa, beija no olho, beija no ouvido, beija aqui, beija aqui, beija aqui, mas na boca não, na boca é só quem namorado. E é isso mesmo, por quê? Se você fica dando bitoquinha, primeiro que você está afirmando para essa criança, a mãe dando bitoquinha na filha, você está estimulando a sexualidade ali, entende? Você está estimulando que você é o par dela, o pai na filha, a mãe no filho, você está estimulando que você é o par dela. Percebe isso? A gente pode fazer um assunto, uma live só sobre isso, tá ok? Hoje eu não quero aprofundar muito não, porque na realidade a gente está falando sobre negociação. Então, aí também tem que ter uma negociação para você parar de fazer isso e ficar estimulando isso na criança. Drica, mas é tão inocente. Eu sei, gente, eu já passei por isso. Tô te dizendo, eu já passei por isso. Só que isso tem que ficar claro para a criança que esse tipo de comportamento são de casais. Sejam mulheres com mulheres, homens com homens ou mulher com homem. Mas são casais que fazem isso. Pai e mãe não tem que fazer isso no filho. Percebe o tamanho do negócio? Mas bora continuar. E aí, a sexualidade entra aqui. Então, você tem todo esse... A criança, ela tá tendo essa percepção, ela começa a fazer essa triangulação, e aí ela vira a princesinha do papai, o príncipezinho da mamãe. E você, neste momento, você está afirmando, quando você é a razão do meu viver, você está afirmando para aquela criança que você não vive sem ela. Automaticamente ela cria um vínculo aqui com você, que quando ela fica adulta, lembra, ela está só trazendo aqui, pondo no filtro dela aqui, está trazendo para a cabecinha dela e para o inconsciente dela, e depois ela vai criar esse filtro. Ela vai criar um filtro que eu não posso tocar a minha vida, porque eu sou o amorzinho da minha mãe. Eu tenho que cuidar da minha mãe. Eu não posso ter vida porque eu tenho que viver o que minha mãe quer que eu viva. Parece louco isso, né, gente? Mas é exatamente isso que acontece. E tudo isso inconscientemente. E o rígido, ele fica muito com essa dependência emocional com os pais. E aí você pode me falar, mas o pai não é vivo. Mas alguém falou desse pai. Alguém falou dessa mãe. Criou-se uma história para essa criança, boa ou má. Não importa. Ela tá trazendo ali isso. Ela tá filtrando isso. E na percepção dela, entende? Na percepção dela. Olha a importância, a responsabilidade dos pais com uma criança. É muita, gente. É muita. E são grandes desafios a maternidade e a paternidade. Então, assim, olha a importância de você estar observando, de você estar tendo um diálogo com essa criança,
e de você estar mostrando as coisas para ela. De que forma você mostra para essa criança que está ali? A rigidez está vindo com tudo. Se você é casada, não importa, mulher com mulher, homem com homem, homem com mulher, mostrar a vida desse casal vai ser a referência para ela. Se você não tem um marido, se você não tem um companheiro, uma companheira, é importantíssimo você ter isso na tua vida. Para você e para referência para essa criança. Não é? Então, assim, observa como é que essa criança... E o rígido, ele desenvolve uma dor depois que ele percebe que ele é chamado, voltando lá, tá, gente? Ele é chamado de o príncipe da mamãe, a princesinha do papai. E na hora de dormir, ganha um beijinho e o pai ou essa mãe vai dormir no outro quarto. E essa criança fica sozinha ali. Então, nesse momento, ela percebe que a corda dela é mais fraca, o lado dela é mais fraco. Então, automaticamente, ela tem a dor desse traço, que é a traição, que é a troca. Eu fui trocada. E o que acontece com essa mente e esse corpo? A gente já sabe que os dois é a mesma coisa, está interligado. O corpo e a mente começam a desenvolver recursos para não ter essa dor, para superar essa dor da traição e da troca. O que ele faz? Vai começar um corpo mais escultural, uma musculatura mais definida. Então, é um corpinho assim, você vê que tem silhueta esse corpinho, tem musculatura, são super mega ativos, super. São competitivos, adoram correr, competir, gostam de ser os primeiros, são perfeccionistas, super perfeccionistas, são proativos, são executores, porque como eles são muito ativos, eles executam. Quando eles forem adultos, né, vão ser extremamente executores. Tudo que dá na mão deles, eles vão fazer com uma maestria, entende? Então, assim, como é que a gente ajuda essas crianças aí a estar no recurso? Elas gostam de competição, elas gostam de ser as primeiras, elas gostam de ser perfeccionistas, tudo tem que estar certinho, gostam de estar no controle. Então, dá para você negociar com essa criança de que forma? Como ela é muito competitiva, você pode fazer aposta com ela. Vamos ver quem troca de pijama mais rápido. Vamos ver quem arruma a cama primeiro. Vamos ver quem chega até ali. Adora correr também, é muito ativa, né? Para vocês terem uma ideia, são crianças assim que são os donos o dono da bola, sabe? Eles conseguem assim, eles estão comandando ali a brincadeira. E gostam de chegar em primeiro, segundo lugar não dá. E como eles são muito perfeccionistas, então, por exemplo, nessa época de escola, essas coisas, eles vão ter esse capricho a mais. Aí junta com masoquista, você tem esses dois traços mais altos, aí é perfeccionista com perfeccionista. Então, vai ter essa coisa de querer muito caprichoso no trabalho, no dever, entende? E às vezes não vai ter paciência com os outros amiguinhos. Que nem essas aulas online, aí lá, fez a tarefa, aí ele vai parar e vai ficar impaciente, lembra? Porque ele é lepra. Aí levanta e vai, levanta e vai. Imagina ficar sentado aí esse monte de horas. Pro rígido é super complicado, é super, porque ele tem que estar nativo, ele tem que estar se movimentando, ele tem que estar... Então ele vai competir, ele vai ser o primeiro a terminar e vai achar um saco ter que ficar esperando o resto dos amigos terminar. E aí você tem que estar negociando, entende? Com essa criança. Então, a competição é muito legal. Dentro de casa, você pode estar negociando dessa forma. Você tem que fazer alguma coisa. Como o traço de rigidez, quem tem bastante pontuação de rigidez, eles gostam de aparecer. Gostam de estar sempre bonitos. Então, a aparência para eles é muito importante. Entende?
é muito importante a aparência. Então, por exemplo, eu gosto, como eu tenho bastante do traço, eu gosto de vir aqui para vocês, eu gosto de me arrumar para vocês terem um conteúdo bacana. Então eu estudo todo esse conteúdo, e eu também adoro estar arrumada, bonita, e eu faço isso para mim, entende? Então, quando você está negociando com a criança que tem o traço de rigidez, você vai usar desses argumentos de competir. Então, sempre, bora competir. Quem chega primeiro, quem faz primeiro. E dessa forma você vai estar deixando o traço no recurso. Porque às vezes a gente tem esse tabu, né? Essa crença. Oi, Sami, tudo bem? Bem-vinda. E aí, quando você tem essa crença essa crença que a gente tem várias crenças, né? Que a gente trouxe lá de trás. E de que a criança não pode se embelezar tanto, porque senão vai ficar chamando atenção. Você tá podando essa criança do traço dela, que é o rígido. Se ela tem, né? A criança gosta de estar colocando frufruzinho, papapá. Você vê que a criança toda perequetadinha? Pode saber. Tem rigidez aí e tem psicopatia. E aí junta a oralidade, porque se ela é muito comunicativa, junta a oralidade ali também. Então, tá tudo bem. É óbvio que você vai pontuar algumas coisas com essa criança. Por exemplo, você não vai deixar a criança usar salto, não é? Não, isso pro corpo dela não é bom, pra coluna dela não é bom, mesmo porque o pezinho dela não tá formado ainda. Sabe essa curva que a gente tem no pé? Ó, a Drica aqui é conhecimento também. Porque, inclusive para fazer balé, a criança só pode fazer balé com as técnicas de balé mesmo, porque tudo que você faz de balé antes dos 7 anos, é só atividade de recreação, não é balé mesmo, né? Ensinando os passos. Por quê? Porque a curvatura do pé, ela não está pronta ainda, ela está pronta depois dos 7 anos. Percebe se você coloca um sapatinho de salto na criança? Vai, com perdão da palavra, foder a coluna dela inteira. Então, é óbvio que você vai ter essa pontuação, mas, por exemplo, você vai fazendo troca, negociando com a criança. Ela quer o saltinho, porque ela quer ficar mais alta, porque ela quer ser mais alta da turminha dela. Óbvio. Então, o que você vai negociar com ela? Olha esse outro que tem fita, que tem não sei o quê. Você começa a negociar isso com a criança. Você vai partir para onde? Aonde ela vai ficar bonita, aonde ela vai chamar a atenção, porque é isso que ela quer. A rígida, ela quer os holofotes para ela, quer chamar a atenção de todo mundo, entende? E aí, ela é competitiva, então você vai estar fazendo isso também. Dentro de casa, vai estar negociando. Não quer arrumar a cama, bora competir. Vamos ver quem arruma a cama primeiro? Vamos ver quem toma banho. Quem vai tomar banho primeiro? E aí, brinca. Eu faço isso com a minha filha. A rigidez dela, ela vai fazer 7 anos. Então, a rigidez, já passei por essa fase da rigidez com ela. Então, é brincar daquele joga em pô, papel, tesoura, pedra, sabe? Então, a gente brinca com aquilo. Bora ver quem que vai ganhar para tomar banho primeiro. Sabe? Vamos ver 1-0 para a cama. Eu costumo brincar assim. Quem vai ganhar, você ou a cama? Para arrumar a cama. Então, essas brincadeiras, isso acaba aguçando o rígido e o psicopata também. Porque o psicopata adora fazer coisas de troca e adora também estar ganhando. Então, você pode estar negociando dessa forma com a criança. E você tem que deixar claro para a criança o que é macro decisões e micro decisões. Eu já falei sobre isso. Macro decisões são as decisões que os pais tomam. Micro decisões são as decisões da criança. Ou seja, é importantíssimo a criança ter autonomia, principalmente quem tem bastante traço de rigidez. Então a criança, ela gosta de estar no controle. Então tem coisas, por exemplo, que você pode estar no controle dela. Olha, você tem que fazer a tarefa
Então você pode, eu vou deixar você escolher, ou seja, você está dando poder para ela. Você pode escolher fazer hoje, depois da aula, ou amanhã cedo. O que você prefere? O que você escolhe? E presta muita atenção, meus amores, mães queridas, minhas amigas, por favor, duas coisas para rígida, tá? Eu vou falar isso por mim e por todos que tem muita rigidez aí. Primeiro, não force essa criança a escolher rápido. Para o rígido é super complicado ter que escolher. Ele não consegue escolher, tanto é que ele triangula. Entende? Lembra que ele triangula? E ele vai triangular na vida dele inteira. Então, por exemplo, um adulto vai ter 2 trabalhos, ele vai fazer o plano A, o plano B, o plano C. Por quê? Porque ele não quer escolher. É dificílimo para o rígido escolher. E se ele está na dor, piorou. Então ele vai fazer vários cursos. Ele vai fazer curso de tudo quanto é coisa que você imaginar. Esse é o rígido. Entende? E às vezes ele não vai terminar. Às vezes ele desfoca e não termina. Principalmente quando está na dor. Porque quando ele está no recurso, ele vai conseguir escolher aquilo que é melhor para ele. Então ele sabe que ele tá abrindo mão dessa outra coisa aqui porque ele tá escolhendo o melhor. Entende? Existe uma diferença aí quando você põe coisas aí para escolher. Não significa que você tá abandonando esse daqui. Significa que esse aqui é melhor. E é isso que a gente estimula no rígido. Não cobra na hora, meus amores. Pelo amor, não cobra na hora essa criança. Resolve agora. Se ela tiver traço de rigidez, ela vai ficar tão na dor, ela vai ficar tão indecisa, sabe o que vai acontecer? Ela não vai escolher nada. Não vai escolher. E aí ela não executa, não faz nada e acabou. Dá um tempo para ela escolher. Outra coisa importantíssima, não faz isso, tá? Olha, tatua isso na tua cabeça, na tua pele, põe no teu caderninho aí de mãe, de que tá aprendendo os traços de caracteres. Jamais compare um rígido. Não compare. Porque aí ele vai ficar tão puto da vida, porque ele tá sendo comparado com outra pessoa. E o rígido, ele quer o quê? A criança rígida, o adulto rígido quer o quê? Ele quer ser escolhido. E quando você fica falando porque a criança do fulano fez o dever direitinho. Para vocês terem uma ideia, esses dias encontrei com uma amiga que tem um filho 1 ano mais velho que a minha. E aí eu fiz uma brincadeirinha com ele. Minha filha estava perto. Depois de um tempo, passou 3 dias, ela veio e virou assim para mim. Você gosta mais dele, não gosta, do que de mim? Eu, por que você tá falando isso? Você é minha filha. Porque você fez uma brincadeirinha com ele e você não faz essa brincadeirinha comigo. Você não fez essa brincadeirinha comigo. Você fez com ele. E aí eu tive todo um discurso para falar para ela que ela era minha filha, ele era meu amigo. E aí eu tive que mostrar para ela que sim, eu vou ser dividida. Eu vou dar atenção para várias outras crianças, para outras pessoas, eu vou dar atenção e eu vou continuar brincando com as outras crianças. Só que ela é minha filha. Então o que eu fiz? Eu mostrei para ela que sim, eu vou dar atenção para outras, só que eu escolho ela. Ela é minha filha. Entende? E aí, o que você faz? Você está tirando essa criança da dor. Porque ela vai olhar, ver você fazendo outra coisa com outra criança, e se você ficar elogiando muito aquela criança e não elogiar ela do lado de cá, ela vai entender que você prefere aquela criança do que ela. Ou seja, ela foi trocada. E para uma criança de traço, rigidez, se sentir segura, ela tem que entender que ela é escolhida.
naqueles momentos. Eu escolhi ela para ser minha filha. Isso tem que ficar muito claro para ela. E não é uma vez só não, gente. Tem que estar ativando isso o tempo inteiro. Oi, Carol. Tudo bem? Entende, gente? A importância de você estar alinhando essas coisas. E vamos parar de ficar comparando. Gente, é muito ruim. É muito ruim. Às vezes eu passo por um processo com meu pai, quando ele começa a ficar comparando um primo, uma prima, a minha, o meu irmão, sabe assim? Dói. Não é bacana. Aí o que eu faço como adulta? Eu me alinho. Eu falo, cara, isso não é meu. E tá tudo bem, porque eu me escolho. Eu sei que eu sou boa nisso. E aí, ressaltar também toda vez que essa criança fizer uma coisa legal, ou ela ganhar, ou ela, sabe, ela tá ali. Ressalta o que ela tá fazendo. Nossa, esse desenho que você fez de casinha, adorei essa cor que você colocou. Não faz elogio assim, solto. Ah, você tá muito bonita. Nossa, você ficou linda com essa fita no cabelo cor-de-rosa. Sabe? Seja bem detalhista nesse ponto na hora de estar elogiando. Olha meu cabelo esvoaçando. A rígida já fica preocupada aqui, você vê? A rigidez já fica alinhando o cabelo. É isso, gente. E a gente se aceita do jeito que a gente é. A gente se aceita do jeito que a gente é. Então, observa a tua criança para ver esse traço aí, se ela passou dos 5 anos, 5, 6 anos que entra o traço de rigidez. E aí você começa a perceber, por exemplo, quando a criança está dentro do carro, ela vira para o pai ou para a mãe e fala, mamãe, corre mais do que aquele ali, vamos ser mais rápido que aquele ali. Tá aí. É o traço de rigidez, dando sinal aí. Então, nessas horas, vamos ativar esses recursos, essas habilidades que o rígido traz, que é competitividade, o perfeccionismo, o tempo inteiro alinhando esse perfeccionismo com a criança, sabe? Ela tem que fazer o seu melhor e não ser perfeita. Não existe o ser perfeita. Então alinha isso, porque a tendência do rígido é entrar nessa onda do perfeccionismo e querer ser perfeito. E aí você vê um monte de mulheres guerreiras batendo no peito, que são boas, que são autossuficientes, que são isso, que são aquilo, não pedem ajuda para ninguém porque se acha perfeita. Porque se eu pedir ajuda, eles vão olhar para mim e vão ver que eu não sou perfeita. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela vai atrair um monte de doença. Primeiro que ela não consegue descansar, porque ela não consegue pedir ajuda para ninguém, então ela acha que vai dar conta de fazer, ela não dá conta, aí ela se frustra, aí entra na dor do traço e automaticamente ela vai trazer um monte de dores, principalmente na dor lombar. Principalmente na dor lombar. Sabe? Bem aqui embaixo. É a dor, onde a rígida tem mais dor de cabeça. Por quê? Porque quer o controle das coisas. E a gente não tem controle sobre as coisas. A gente não é perfeita. Então é importantíssimo já estar alinhando com a criança desde pequena esses pontos. E usufruir, mostrar para a criança as habilidades que ela tem. Então uma criança que é muito rígida, entende? Às vezes, se ela tem o traço de esquizoide mais baixo, ela não vai ter essa criatividade. Todos os traços têm criatividade. Mas o esquizoide, ele é uma criação fora da caixa, sabe? Ele cria um mundo paralelo. Então, por exemplo, se essa criança tem uma autorrigidez, ela não vai querer ficar enfurnada dentro de uma caverna igual uma criança que é esquizoide. Entende? Ela quer estar nativa. E é isso que você tem que estar estimulando nela. Então, qual é a melhor maneira de fazer isso? Observar, escutar. E aí você consegue negociar melhor com essa criança de traço de rigidez. Lembra? Ela quer estar no controle. Então, você mostra para ela
os momentos que ela pode ter o controle. Lembrando sempre, aí, macro e micro decisões. Então, por exemplo, no dever, não precisa fazer o dever agora, depois da aula. Você pode negociar, você quer fazer o dever agora ou amanhã cedo? Amanhã cedo, então amanhã cedo vai fazer. Então você deixa claro isso. E aí cumpre, tá? Essas negociações. Tem que cumprir, tá, gente? Porque isso é uma questão de confiança tua e da criança. Senão você começa a afastar a criança de você. E assim, não tenta bancar autoridade em cima da criança, de nenhum dos traços, tá? Mostrar que você sabe, eu que mando aqui. Ah, esse tal do eu que mando aqui. Quantas vezes eu já ouvi isso de outras mães, vendo, observando. Tem que ser do meu jeito. Não, vamos negociar? Olha, isso não dá para ser assim. Eu te entendo que você queria desse jeito. Porque você exerce a consideração com a criança. Ela se sente considerada, ela se sente parte dessa família. Ela se sente ouvida. Ok, eu não consegui o que eu queria, mas a mamãe, o papai, ou seja lá quem for, né, a responsável por ela, me ouviu. Entendeu que eu queria aquilo. Ah, eu quero comer doce agora de manhã. Não, agora de manhã não dá. Eu entendo que eu também adoraria comer doce agora de manhã. Mas você sabe que a gente tem que almoçar, tudo. A gente pode comer doce, a gente pode combinar de tomar um sorvete na sexta-feira. O que você acha? Ou no sábado. E aí a gente vai até o lugar, você escolhe o sabor. E aí você cria todo um... Percebe? Não precisa gritar, nem botar de castigo, nem bater, nem nada disso. Diálogo, gente, diálogo ativo, considerando o outro, a outra pessoa. E não é só com criança, não, a gente faz isso com adulto também, tá? Beleza? Então, o rígido, como é que é o corpinho do rígido? Depois eu vou trazer outras lives onde eu vou pontuar para vocês como vocês conseguem observar aí por cima, tá? Porque para a gente ter uma precisão de cada um dos 5 traços, precisa fazer análise corporal, aonde vai pontuar cada um dos 5 traços, tá ok? Mas você já pode ir identificando os traços que estão mais na ativa ali, através do formato do corpo e através dessas atitudes que a criança vai tendo. Você vai assimilando. A criança que gosta de ficar mais na caverna, quietinha. Ah, isso é coisa do masoquista e do esquizoide. Ah, entendi, legal. Criança que adora falar muito. Isso é do oral e do psicopata. Criança que é muito ativa, que é competitiva. Rigidez. Percebe? Você vai alinhando isso. Então, para vocês, só por cima, para ter uma ideia, o rígido, ele vai ter aquele corpo mais desenhadinho, é uma musculatura, não é uma musculatura pesada igual do masoquista, mas é tonificada, sabe? Então, você vê os músculos da criança, é mais desenhadinho, o bumbum mais empinadinho, uma boca bem desenhada, porque, por exemplo, a minha boca é fina. Então, a minha boca é mais pro esquizoide. Aí ela tem um pouco de formato, entra na rigidez. Entende? Então, são coisas que a gente vai pontuando aí. E a gente vai vendo através dos traços da criança, o comportamento, aí você vai vendo a expressão que tem ali, além do formato e também a sensação que vai passando ali, e o que essa criança vai trazendo, você vai alinhando ali com os traços. Mas para você saber a porcentagem de cada um dos traços, é através da análise corporal. Se você quiser fazer análise corporal, a sua e do seu filho, ainda eu tenho aquele presente que você faz a tua análise e você ganha a análise do seu filho de presente. Olha, presentão, hein, gente? Vamos combinar? E tem outro detalhe. A partir de 7 anos e meio, 8 anos, já dá para pontuar os traços, tá? Antes disso, a gente faz somente a gente só faz um alinhamento ali para ver quais os traços que estão mais na ativa, tá ok? Então, se você quiser fazer análise, esse presente está valendo, eu faço a tua análise e você ganha de presente a do teu filho, tá ok? Quer agendar um horário? Meu link lá na bio, entra lá, meu WhatsApp tá lá,
entre em contato comigo para a gente agendar, tá ok? Então, nós fechamos esse ciclo de como negociar com seus filhos. Falamos dos 5 traços. Quem perdeu, veja as outras aulas que estão no meu Instagram, no IGTV, de todos os 5 traços, tá ok? Para você saber aí como você tem que negociar com seus filhos no dia a dia, para você ter uma comunicação mais ativa com essa criança, um diálogo mais ativo, uma escuta mais ativa, e dessa forma você vai ter uma maternidade mais leve. Vai ser bem mais tranquilo quando você sabe como conversar e como negociar com seus filhos, tá ok? Então, a gente se vê na próxima live. Um beijo grande. Gente, lembra de comentar na live, porque é importantíssimo isso por causa dos algoritmos, tá bom? Porque eles veem algoritmos, eu falei errado, né? Corrigindo aqui, tá tudo bem. Os algoritmos, o que acontece? Se você você curte, você comenta, nem que for com um emoji ali, ele vai ver que isso é um conteúdo válido. Compartilhe também com outras mães, com outras pessoas, para cada vez mais pessoas comecem a se conhecer melhor através dos seus traços, ok? Então, bora lá, gente? Vamos compartilhar, comenta essas lives. Não assistiu todas? Tá lá no meu IGTV. Um beijo grande e até a próxima live.